Ano Bíblico 2022. Hoje, dia 4 de junho. Livro de Jó, capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em uma teia, mas ela desce. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar onde as rochas, mas, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Esse é o fim de sua vida. E do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, não fortalece as mãos dos que fazem o mal, mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha, e veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazer? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Como que eu o chamasse
e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. E tudo é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam, sem um vislumbre de alegria. Passam como barco de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavandeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó, capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olho de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade, vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me desejastes, não me despejaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me vestistes de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estaria me observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão. E de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me, e batalhões sucessivos. Então por que me fizeste sair do ventre?
Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam, no fim, os meus poucos dias. Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa, como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. No capítulo de hoje, Jó protesta contra o que julga ser a severidade divina. Apesar de reconhecer que foi criado e cuidado por Deus, lamenta que pela mesma mão criadora sofria os males de sua ira. Verso 17. Então finaliza suas palavras novamente falando em morte, mas desta vez em sombra da morte por 2 vezes, enfatizando a sua certeza de que não esperava nada além da morte como solução para o seu sofrimento. Perceba que no Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O verso seguinte diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Jó, em seu desespero, no capítulo 9, em alguns momentos não sabia o que estava falando. Vamos rever o que ele disse no verso 34 do capítulo 9. Tire ele a sua vara de cima de mim. Nossa! Jó definitivamente não sabia o que dizia. Ai dele se isso tivesse acontecido. Enquanto ele dizia, ai de mim, no verso 15, temendo os juízos de Deus, ai dele se Deus não tivesse com sua vara por sobre ele. Interessante é que Jó inicia o seu protesto deixando bem claro que o que iria falar era fruto da amargura que estava sentindo no verso 1, e dizendo a Deus: não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Resumindo, era como se Jó tivesse dito mais ou menos assim: eu não suporto mais viver assim, Senhor. Preciso falar tudo o que me aflige. Eu só peço que o Senhor não me leve a mal. Só me faça entender por que está me fazendo passar por tudo isso. Sabe, a nossa incompreensão acerca de nossas tristezas e problemas e dramas em nossa vida muitas vezes nos leva a nutrir as mesmas dúvidas que amarguraram a vida de Jó. Passar pelo vale da sombra da morte sem ter o mal, sem temer o mal que ele traz, consigo parece uma missão impossível de ser idealizada, quanto mais realizada. A Bíblia não descarta a possibilidade de sentir medo, mas coloca o medo num patamar inferior à esperança que Deus promove em nosso coração, porque confiamos nele. Infelizmente, o medo é o mal que nos acompanha durante toda a vida. Tememos muitas coisas, porém a maior delas sempre foi a morte. Mas o salmista afirma que não tem medo algum, porque Deus com ele está em suas palavras. Ele usa o seu instrumento para consolá-lo, que é a sua vara. A certeza da presença constante de Deus é, portanto, o segredo para fazer cessar o medo. Jó sabia que ainda que não pudesse ver a Deus, Deus estava com ele. Ele disse isso no verso 11, capítulo 10. Inconscientemente, mesmo com uma visão equivocada, reconheceu 2 coisas que Davi reconheceu em forma de louvor. Deus estava com ele e a sua vara estava sobre ele. Mais tarde, Jó descobriria que a vara que julgava ser severa era o que consolava e o ajudava a suportar todas as suas dores. Sabe, querido, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está aí com você neste momento em que você escolheu ser reavivado, em que você escolheu ler a palavra de Deus, participar deste ano bíblico.
Ele está lhe conduzindo às verdes pastagens e às águas tranquilas. Ainda que você esteja atravessando o vale da sombra e da morte, pode chorar, pode abrir o teu coração a Deus, pode extravasar a tua dor. Só não pode perder a esperança, viu? Pois o Senhor está contigo e está com a sua vara e com o seu cajado para te conduzir da morte para a vida, onde habitarás com Ele para todo sempre. Creia e confie. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus te dê um bom dia. Você é uma ovelhinha do bom pastor. Te desafio a ler e decorar o Salmo 23, para que tenha sempre estas boas palavras no seu coração. O Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, e nada nos faltará. Que você tenha um dia muito abençoado e feliz. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.